irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, mas eu estava pensando que antes de entender João 1, se você olhar, abra sua Bíblia em João 1, você vai ver que o apóstolo João está apresentando Jesus. E todo o Evangelho ele vai seguir os temas que estão inseridos no capítulo 1. Então, o capítulo 1 de João é importante não só para a teologia cristã, porque é fundamental, como também até para você entender o livro do Evangelho de João. Os temas principais ele vai lançar aqui e depois ele vai provar na prática com os atos e palavras de Jesus e os testemunhos dos contemporâneos de Jesus que Jesus é tudo que ele está dizendo no capítulo 1. Agora, ele começa no capítulo 1, veja, versos 1 e 2 e 3 principalmente, dizendo que no princípio era o verbo. Esse verbo aqui, Jesus antes da encarnação. Eu estou usando a palavra Jesus para a gente entender, porque exaustivamente falando, Jesus não existia antes da encarnação. Quem existia era o verbo eterno. Jesus depois da encarnação. Então, em tese, seria até errado a gente dizer não, porque Jesus já existia, etc. Porque existia o verbo. Não dá tempo para a gente conversar sobre isso, né? É muito profundo. Assim, existia o verbo eterno. Quando há a encarnação, surge Jesus. Mas veja, eu não estou dizendo que houve uma possessão ou algo assim. A gente precisa estudar a doutrina de Cristo. Isso é fundamental para a nossa salvação. Não é só uma questão de teoria, tá bom? Bom, mas ele começa dizendo que no princípio, essa palavra era, quer dizer, já existia. Então ele está fazendo referência a antes do início absoluto das coisas. Lembre-se de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes do início absoluto das coisas, aquele que é o verbo já existia. Algumas versões trazem a palavra, ele que é a palavra. E aí ele está dizendo que esse verbo, essa palavra, estava com Deus já desde a eternidade, e este verbo era Deus. Então você tem aqui uma distinção de pessoas, de alguém que é tão eterno quanto o Pai, que está com ele, e de alguém que é Deus. Então você tem uma distinção de pessoas em Deus. E aí ele diz que ele está no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada que foi feito se fez. É claro que ele está falando de uma pessoa. Observe que no verso 1 ele diz: no princípio era o verbo. No verso 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada que foi feito se fez. Então é claro, conforme os versículos 2 e 3, ele está falando de alguém. Quando chega no versículo 14, aí ele diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí no verso 18 ele diz que Deus nunca foi visto por alguém, a gente vai explicar isso.
Filho unigênito está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, esse texto é fundamental para a nossa fé. Se não soubermos quem é Jesus, não podemos ser salvos. Isso é a Bíblia que diz. E é claro. Então eu entendo que antes de chegarmos à compreensão desse texto, ou para chegarmos à compreensão desse texto, nós precisamos estudar a doutrina da Trindade. Amém? Amém. Então a gente vai começar por aí. Depois, com graça de Deus, Jesus me voltar, a gente volta para João, capítulo 1. Então vamos estudar a questão da doutrina da Trindade. A questão da doutrina da Trindade tenta responder a seguinte pergunta: como Deus pode ser três, ser um só Deus? Porque na nossa cabeça, a nossa matemática funciona. Se são três, isso é a nossa lógica humana. Tem que ser três deuses. Essa é a nossa lógica humana. Mas a Bíblia diz que só há um Deus. Então essa é a revelação bíblica. Como é que Deus pode ser três? Primeiro, a Bíblia diz que só há um Deus. A Bíblia não apresenta mais de um Deus. Lugar nenhum da Bíblia. Só que essa mesma Bíblia diz que Deus existe, o Deus que adoramos, em três pessoas. Alguém já disse que essa doutrina é tão profunda, se você tentar entender, você perde a cabeça. E se você negar, você perde a alma. Bom, a doutrina é tão, eu vou usar um termo aqui, absurda a nossa mente, a nossa lógica, que ela não pode ter sido inventada, só pode ter sido revelada. Porque ninguém, em sua sã lógica humana, inventaria algo assim. Então vamos lá. A Bíblia revela sobre Deus. E a Bíblia revela que esse Deus existe em três pessoas. Ou seja, essas três pessoas, elas são um só em essência, em propósito, em sua natureza essencial, são perfeitamente iguais em si mesmas, mas são três pessoas distintas. Mas a Bíblia não me autoriza a adorar três deuses. A Bíblia diz que só tem Deus. Amém? Amém. Veja, por exemplo, Deuteronômio 6, 4 e 5. Você já conhece esse texto? E vários outros textos. Nós vamos ler um texto do Antigo e um texto do Novo, só para enfatizarmos o ponto de que só existe um Deus. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto também poderia ser traduzido: o Senhor nosso Deus é um só, é o único. Lembre-se, Israel, no contexto em que isso está sendo revelado, está sozinho, porque todas as culturas ao redor de Israel não acreditavam num Deus só. Eles acreditavam em vários deuses, inclusive os deuses para eles, os pagãos, as nações ao redor de Israel, os deuses para eles, inclusive, eram territoriais. Tanto que uma guerra entre povos era a briga entre esses deuses, e venceria o Deus mais forte. Então, Israel está sozinho,
Porque Deus que se revelou a Israel se revela como o único Deus. Isso significa várias coisas. Uma delas é que os outros deuses não existem. Não existe outro Deus. Qualquer outro Deus é invenção humana. É invencionice. Pode existir ação maligna, demônios querendo ser adorados, etc. Mas outro Deus não existe. Só existe o Deus que se revelou nas Escrituras. Israel está sozinho no seu contexto cultural. E uma das maiores tentações de Israel na história, tanto que veio o cativeiro babilônico, foi cair no erro da idolatria. E uma das maiores crises de Israel, que só entendeu o justo, foi o cativeiro babilônico, porque para a Babilônia, o seu Deus havia derrotado o Deus de Israel em sua vez. E Deus permitiu isso para disciplinar o seu povo. Mas lá em meio ao cativeiro babilônico, como é que Deus se revela? Deus usa o profeta Daniel e diz: não, você só vai encontrar porque eu dou. Sou eu que removo, que estabeleço eles. No meio do cativeiro babilônico, Deus levanta um cativo para mostrar que ele continua no trono. Então, só existe Deus. Então, por que eu não adoro três deuses? Porque a Bíblia me diz que o Deus que se revela em três pessoas é um só. É uma questão de submeter a minha inteligência à revelação divina. Amém? Agora, além disso, Deus, esse Deus, ele se revela em três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns podem até pensar assim: mas isso veio depois do Novo Testamento. Não, o Novo Testamento revelou uma doutrina já existente no Antigo Testamento, esclareceu isso. Mas essa não é uma invenção, vamos dizer assim, da igreja primitiva. Há controvérsias, mas Gênesis 1:26, né? Diz: façamos o homem a nossa imagem. Está no plural. E quando você vai para Isaías, mostra os textos talvez até mais curiosos um pouco. Olha Isaías 48:16, Antigo Testamento. Antigo Testamento. O texto diz assim: chegaram-nos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, alguém falando, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Primeira pessoa. E agora o Senhor Deus, mais outra pessoa, me enviou a mim e o seu Antigo Testamento. Três pessoas. E aí, quando nós vamos para Malaquias, o último livro profético, do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 3. Versos 1 e 2. Olha, o Senhor falando: eis que eu envio o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. Então é alguém dizendo: eu vou enviar o meu mensageiro primeiro, e essa pessoa vai preparar
o caminho diante de mim. Talvez aí uma referência ao profeta João Batista. Mas aí o restante do texto diz assim: e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então é Deus falando a respeito de outra pessoa. Agora, quem é essa pessoa? Que chama de mensageiro da aliança. Só que no início diz: seu tempo virá o Senhor. Chama essa própria pessoa de Senhor. Está dizendo que essa pessoa vai ser o próprio Deus falando a respeito do envio dessa pessoa. Então nós temos mais de uma pessoa aqui. E as duas são chamadas de Senhor, de Deus. Eu estou usando a expressão Senhor porque essa palavra Senhor aqui no contexto se refere a Deus. Aí o verso 2 diz: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Ele será como fogo do Olives e como sabão dos lavandeiros. Então tem mais de uma pessoa aí no texto. Nós não temos tempo aqui. Eu estou lhe dizendo que a Bíblia revela não só Deus, mas a Bíblia revela uma distinção de pessoas nesse Deus. Que isso não está só no Novo Testamento. No Novo Testamento isso está mais claro. Porque o papel do Novo Testamento foi esclarecer certos pontos a respeito, principalmente no Antigo Testamento. Mas não está só no Novo Testamento. Também não dá tempo de conversarmos aqui, mas várias coisas, porque as duas doutrinas mais atacadas na história da igreja são a doutrina da Trindade e a doutrina sobre Cristo. Para estudar a história da igreja, essas foram as duas doutrinas, porque é um milagre tão grande, é uma verdade tão grande, que a partir do momento que a gente tenta racionalizar demais, explicar demais, ilustrar demais, as heresias surgem. As heresias surgem porque são verdades que é melhor nós submetermos a nossa inteligência à revelação bíblica, ao invés de ficarmos tentando dar explicações lógicas além daquilo que podemos explicar. Nós vamos no máximo até que a Bíblia diz que Deus nos dê graça para isso. Bom, a questão do anjo do Senhor. Nós fizemos uma ministração aqui na igreja sobre esse anjo do Senhor que aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Que sempre que se refere a essa pessoa especificamente, não a qualquer anjo, mas a essa pessoa especificamente, as nossas versões colocaram o anjo no letra maiúsculo. Que é possível que seja o verbo antes da encarnação. É alguém que revela a Deus, é alguém que aceita a adoração de anjo como um não aceita. Então vale a pena você estudar sobre essa pessoa, esse anjo do Senhor. Nós temos também o misterioso texto de Provérbios 8. Provérbios 8, versos 12 a 31. Fala de uma sabedoria que estava com Deus na criação do mundo, todo o contexto. Lá em Provérbios, porque há teólogos que não aceitam se esse texto está falando da segunda pessoa da Trindade, porque algumas expressões usadas ali no hebraico, mas parece que quando você vai estudar a estrutura do texto hebraico, há solução com relação a isso. E parece-nos que realmente o texto está falando de alguém, apesar do livro de Provérbios ser um livro que tem muita ilustração, muita parábola, muita figura de linguagem, muita poesia, mas inclusive entender
Provérbios 8, do 12 ao 30, é fundamental para entender João 1 e entender a visão de João a respeito de Jesus. São coisas para a gente pensar. Agora, no Novo Testamento, aí fica mais claro, né? Quando nós vamos para Mateus 28 e 19, o que nos diz a palavra de Deus? Irmos, fazer discípulos, todas as nações, batizando-os em nome de quem? Pai e do, observe esse detalhe, e do Filho e do Espírito Santo. Revela 3 pessoas, e essa expressão e do, ela é muito significativa no grego. Estamos nos reportando ao grego, porque ela se refere a pessoas distintas e exatamente iguais. E do Filho e do Espírito Santo. Nome dos 3. 1 Coríntios 12, versos 4 ao 6. Nós temos gosto muito de ler esse texto, né? Porque, claro, o apóstolo Paulo vai enfatizar a ação do Espírito em relação aos dons do Espírito Santo especificamente, mas antes de chegar lá, ele apresenta a Trindade. Observe, verso 4, 1 Coríntios 12, verso 4 ele diz: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor, se referindo a Jesus, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Então ele mostra a Trindade envolvida. E depois ele vai destacar a questão do Espírito Santo aí, dos dons espirituais. Segunda aos Coríntios. Às vezes a gente esquece, a coisa está tão automática, né? A gente vai dar a bênção no final da igreja e às vezes a gente esquece. A bênção que a gente ministra no final da igreja é trinitária. Já perceberam? Trinitário. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo. E quem tinha esse hábito? O apóstolo Paulo. 2 Coríntios 13. Eu não sei se na sua versão está nos versos 13 e 14, porque estamos ali no texto de manuscritos, mas a Almeida Corrigida Fiel traz. A Almeida Corrigida Fiel está no versículo 14 e diz assim: graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Trindade. Efésios, capítulo 4. Versos 4 ao 6. Então, são duas verdades absolutas a respeito do ser de Deus. Efésios 4, 4 ao 6. Duas verdades absolutas a respeito do ser de Deus. Não adoramos três deuses, porque Deus não se revela como três deuses. Deus se revela como o único Deus na Bíblia. É assim que ele se revela. Agora, esse Deus, ele também se revela como coexistindo em três pessoas perfeitamente distintas que existem desde a eternidade. Isso está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, essa é uma doutrina mais clara que no Antigo. Alguns pensam
que talvez Deus segurou um pouco, não sei se a gente pode usar essa expressão, uma maior clareza a respeito de si mesmo, embora ele tenha se revelado assim, a gente viu alguns textos no Antigo Testamento, por causa do nível de paganismo e idolatria ao redor da nação de Israel. Então, talvez para essa doutrina não ser tão corrompida pela mentalidade na época. E aí isso vai ser mais claro no Novo Testamento. Efésios 4, versos 4 ao 6 diz que há um só corpo. Diz o quê? Há um só Espírito. Como também fosse chamado, nossa esperança, nossa vocação. E aí ele diz, verso 5, um só Senhor. Ele vai falar de uma só fé, de um só batismo. Versículo 6, só Deus e Pai, de todos, que cobra sobre todos, por todos e todos. Percebe? Espírito, Senhor e Pai. Essas questões de primeira, segunda e terceira pessoa da unidade é um termo que eu não sei se a gente é muito feliz em usar, né? Porque dá a impressão de uma certa hierarquia em termos de um sendo menor que o outro. Não existe isso em Deus, eles são perfeitamente iguais. Existe uma distinção de papéis. E existe uma subordinação por parte do Filho por uma questão da administração do plano de Deus, não por uma questão de essência. E, gente, quando for estudar a obra da salvação em Jesus, a gente vai tentar entender isso com a graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro. Glória a Deus. Versículo 2. Aqui tem alguns pontos muito discutíveis na teologia, muito discutidos, mas vamos enfatizar aqui a doutrina da Trindade. Então ele fala sobre eleitos segundo a presciência de quem? Deus Pai. Em santificação de quem? Do Espírito. Para a obediência e a expressão do sangue de quem? Percebe a Trindade muito clara aí no texto, e você tem também Apocalipse. Apocalipse, o apóstolo João, escrevendo Apocalipse, capítulo 1, versos 4 e 5. Observe como ele fala na linguagem apocalíptica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1, versos 4 e 5. Graça e paz seja convosco da parte, vamos lá, daquele que é, que era, que há de vir. Segunda pessoa, os 7 Espíritos estão diante do seu trono. Estou falando do Pai e do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Terceira pessoa, e da parte de Jesus Cristo. Está falando de 3 pessoas, a diferença é que essa questão dos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, é porque em Apocalipse há sempre essa visão dos 7, representando a plenitude. Então o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. E aquele que é, observe que ele usa título, né, em relação ao Pai, aquele que é divino, e da parte de Jesus Cristo. Em Apocalipse 22 é possível que tenhamos a Trindade aqui. Eu acho esse texto muito profundo. Todas as vezes que eu canto além do Rio Azul, eu não consigo cantar sem lembrar dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. No capítulo 22 ele fala algo interessante. Ele diz que me mostrou o rio puro
da água da vida, claro como cristal. Quem é esse rio? Quem é este rio? Depois ele diz que procedia do trono de Deus e do povo. A Trindade. 1 de João, capítulo 5, esse texto, eu particularmente, quem sou eu, mas eu acredito que ele faz parte dos originais. Eu estou aqui com o meio da Corrigida Fiel, vou ler para você. Diz assim, 1 João 5, 7, 8. É tão claro esse texto sobre a doutrina da Trindade que teólogos críticos que acharam que a doutrina da Trindade foi uma evolução da igreja, tipo a igreja foi evoluindo no seu pensamento, precisando se defender, e criou. A palavra Trindade foi criada depois, é verdade, porque todas as vezes que uma doutrina era muito enfrentada, a igreja se reunia para confrontar, e aí isso é natural do ser humano, vai criando termos que expliquem uma determinada verdade, isso é normal, mas a doutrina em si ela já estava revelada claramente em todo o Novo Testamento e fazendo referência ao Antigo Testamento. Isso está claro. Então, alguns críticos achando que essa foi uma evolução, uma teoria surgiu depois, acham esse texto tão claro. Devido a essa questão de manuscritos, ele diz: não, eu acho que foi colocado depois. O texto é muito claro. Diz assim, 1 João 5, 7, 8. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. É possível que a pessoa não tenha essas frases. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam no mundo. Esse Espírito e a água e o sangue vai provar a encarnação de Jesus, a morte de Jesus. Por isso que, porque o apóstolo João é muito forte essa questão de provar que o Verbo encarnou mesmo, virou gente, de carne e osso, como a gente. Mas o versículo 7 pode ser que não tenha na sua versão. Então, quando nós vamos para João 1, nós precisamos entender esse Deus que é o único, amém, que existe em 3 pessoas. Uma dessas pessoas resolveu, numa aliança entre elas, um pacto que foi feito entre as pessoas da Trindade, resolveu deixar o seu trono de glória para vir morrer no meu e no seu lugar. E é Jesus. Veja, ele não deixou de ser quem era. Ele já é Deus desde a eternidade, mas ele assume uma nova natureza, que é a natureza humana, para morrer no nosso lugar. É ali onde entra João, capítulo 1. A gente precisa pensar, quando a gente pensa nesse Deus como um só, que a Bíblia revela que ele é um só. Quando a gente pensa nesse Deus existindo em 3 pessoas, é que a Bíblia revela esse único Deus que existe em 3 pessoas. Como é que eu sei disso? Vou repetir. A Bíblia diz que ele é um só, e a Bíblia fala de 3 pessoas distintas que são exatamente iguais. Ou seja, são Deus, o único Deus verdadeiro. Então você tem, a Bíblia mostra uma clara distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João
Cristo era o Verbo. O Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era? Olha, mesma essência, só que duas pessoas separadas, distintas. Jesus, quando fala de enviar o Espírito Santo, ele diz: eu vou enviar outro. Essa palavra outro, no grego, ela quer dizer outra pessoa exatamente igual a mim. Então eu vou enviar outra pessoa exatamente igual a mim. É porque a gente lê às vezes o texto, passa às vezes desapercebido, né? Mas observe então essa igualdade entre as pessoas e essa distinção. Quando você vai estudar a pessoa do Espírito Santo, você vai ver que ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. O Espírito Santo, você vai estudar, você vai ver isso no texto. A Bíblia além disso prova que ele é uma pessoa, por exemplo, a Bíblia diz: não entristeçais, ou para você entristecer, tem que ser uma pessoa, não pode ser uma mera força, tem que ser alguém que se relaciona. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos, é uma pessoa, mas o Espírito de Deus ele tem atributos de uma pessoa e ele tem atributos de Deus, onipresente, onisciente. O que o salmista diz no Salmo 139? Onde eu posso fugir do teu Espírito? Para onde? Tem algum lugar? Ou seja, o Espírito de Deus é onipresente. E quando a gente fala de Jesus, é a mesma coisa. Jesus, a gente vê a eternidade de Jesus, a gente vê a onipresença do Verbo, né? E a gente vê a onisciência, a gente vê atributos em Jesus que só Deus tem. A coisa foi tão forte, se você estudar o Evangelho de João, por que queriam matar Jesus? Eles foram bem claros. A gente quer matar você porque você está dizendo que é igual a Deus. E claro, imagine você ver alguém crescer, criar junto, comer tudo que você come, essa pessoa olha na sua cara e diz: eu sou pessoa. Ainda antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu sou pessoa. É forte. É por isso que quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que revelou. Porque, irmão, você agradeça a Deus por em Jesus, porque você só crê em Jesus. O Espírito de Deus fez uma obra no seu coração. Porque humanamente falando, não dá não. Não dá não quando você estuda assim humanamente falando, mas o Espírito de Deus faz uma obra no nosso coração. Deus revela quem Ele é. Somente Deus pode nos convencer do ateísmo que há no nosso coração. Porque o ser humano gostaria de viver como se Deus não existisse. Isso seria mais fácil. Ele ninguém para prestar contas. Posso fazer o que eu quiser. Não teria autonomia total. É isso que a natureza humana pecaminosa quer. Mas Deus nos cura desse ateísmo que há na nossa alma e nos revela quem Ele é. Então, quando você estuda a pessoa de Jesus, você estuda a pessoa do Espírito Santo, você estuda a pessoa do Deus Pai, você vai ver os mesmos atributos que revelam que Ele é Deus, e você vai ver atributos de personalidade, ou seja, são pessoas. Por isso que eu particularmente me preocupo, né, com aquele hino. É mais conhecido como escoado, pão da vida.
Já vamos falar. Você quer estudo das pessoas da Trindade? Yeshua Jesus. Pão da vida é Jesus. Aí lá no refrão diz: eu sou teu pai. Então, eu não sei se o autor do livro não crê na Trindade. Isso pode ser provável. Tem muitos autores hoje que não acreditam na Trindade, na doutrina da Trindade. Mas, independente disso, é uma incoerência nossa, que cremos na Trindade e misturamos as pessoas na hora de cantar. Então, a gente tem que pensar. Então, a gente precisa ser mais, nós precisamos ser mais coerentes com o que cantamos, porque os hinos revelam que nós cremos. Não dá para separar as coisas. Você quer saber o que uma pessoa crê e a quem ela adora, escute o que ela canta. Você quer conhecer uma geração, escute o que ela canta. Pode prestar atenção na geração de hoje, falando secularmente, porque as músicas revelam a quem adoramos e no que cremos. Mas como o povo de Deus, fomos chamados para adorar o único Deus verdadeiro, que existe em 3 pessoas. Isso é essencial, fundamental. Eu acho isso muito sério, porque é uma questão de adoração. Ora, se eu não estou adorando ao Deus das Escrituras, eu não estou adorando. Eu estou sendo idólatra. Então, se você não conhece o Deus das Escrituras, você não é adorador. Você é idólatra. Você pode ter a poesia mais bela do mundo, o hino mais belo do mundo, a oração mais bela do mundo. Mas se você não adora o Deus das Escrituras, você é idólatra. Não é adorador segundo as Escrituras. Então, as Escrituras mostram como é que eu sei que são 3 pessoas distintas, porque a Bíblia mostra como 3 pessoas, como tem sentimento, como se relacionam, falando, dirigindo, orientando, atributos de pessoas, as 3. E como é que eu sei que são Deus? Porque as 3 têm atributos só Deus tem. As 3. Não é assim que se revela nas Escrituras. Por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Bíblia diz isso. Só pode ser porque Ele é Deus. Percebe? Várias verdades sobre isso. Agora, eu quero até ler aqui o credo de Atanásio. Atanásio foi um dos pais da igreja que mais para frente precisou defender essa doutrina contra a heresia. E ele escreveu um credo. A gente não tem hábito de usar essa expressão, credo, no nosso meio como pentecostais. Mas essa palavra credo, ela significa simplesmente eu creio. Aquilo que eu creio. Certo? Então, o credo de Atanásio diz assim: a fé católica é esta. Católica quer dizer universal, a igreja toda, que adoramos um só Deus em Trindade. E Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e nem dividir a essência. Ou seja, são 3 pessoas distintas, mas são perfeitamente iguais. E aí ele continua dizendo: pois só existe a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória, igual é a majestade. Assim como o Pai é o Filho e também o Espírito Santo. Agora, o que acontece? Essas pessoas da Trindade, a Bíblia revela que elas se interessam
seu Filho unigênito, unigerado. A gente precisa entender esse termo, porque Jesus não veio, o verbo, falando do verbo, não existia no tempo, ele já existia, se ele é Deus, ele já existia, o próprio João disse, e o verbo era Deus. Ele diz, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio, aquele que é o verbo já existia. É isso que ele diz. Então, se ele existe desde a eternidade, ele não foi criado no tempo. Por que ele é o Filho unigênito? Há várias coisas aí, além da questão da encarnação. É que as pessoas da Trindade se relacionam entre si desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo. Essa é a revelação que temos na Bíblia. Essa é a revelação que temos na Bíblia. As pessoas da Trindade se relacionam entre si desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho, ele é o eternamente gerado. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Então são termos de relacionamento para nós, uma condescendência, é uma verdade muito grande. É uma explicação, vamos dizer assim, bíblica de uma verdade além, porque nós não estamos lá. Nós só sabemos disso porque se revelou. Então, essas relações entre as pessoas da Trindade. E outra coisa é que as pessoas da Trindade, elas definiram, agora eu estou usando essa expressão, você não pode imaginar Deus parando no tempo para fazer isso. E Deus é Deus, ele simplesmente sabe tudo. É uma linguagem nossa. As pessoas da Trindade definiram entre si papéis específicos em sua relação com a criação. Por exemplo, a gente percebe que a obra, o plano de redenção, ele geralmente é aplicado ao Pai. O plano da redenção. As obras da criação, a providência. Por exemplo, Jesus quando vai falar da doutrina da providência em Mateus 6, que é a base para apaziguar a nossa ansiedade, a doutrina da providência, ele aplica ao Pai. O Pai está no controle de tudo. Então, é sempre Deus agindo, mas parece-nos que é papel específico do Pai. E aí, quando nós vamos para o Filho seria a pessoa que realizaria a obra redentora. Então, era ele que desceu, irmãos, seu trono de glória. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo, foi o Filho. É Deus agindo, porque as pessoas da Trindade estão plenamente envolvidas nesse plano, mas cada um com seu papel específico. Glória a Deus. Isso é importante até para a nossa vida de oração, porque você tem que orar ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, embora sendo Deus, a Bíblia não diz para eu orar ao Espírito Santo, mas para eu orar com a ajuda do Espírito Santo? Porque as pessoas da Trindade definiram entre si papéis específicos em sua relação conosco. É Deus que decidiu. Então não sou eu que decido isso. Deus que decidiu. Então você vê o Pai como seu papel específico, o Filho como aquele que viria, e o Espírito Santo
Santo, quem é que convence o homem do pecado? O próprio Isaías, por exemplo, quando ele profetizou sobre o Messias, Isaías 61, o Espírito, uma pessoa, do Senhor Deus, outra pessoa, está sobre mim. 3 pessoas, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, etc. e tal. O Senhor Jesus leu esse versículo, esse texto, e disse: essa profecia se cumpriu hoje. Então o próprio Senhor Jesus disse que aquele texto está falando dele, e o texto é trinitariano. 3 pessoas. Agora, a gente crê nisso, porque a gente entende a divindade de Jesus, e a gente entende a personalidade do Espírito Santo por causa da revelação. A gente realmente só entende por causa do Novo Testamento. Então, como para um judeu, o Novo Testamento, eles rejeitam, eles rejeitam o Novo Testamento, só aceitam o Antigo. Então, aí está faltando realmente essa revelação, vamos dizer assim, para ele. Bom, então nós vemos que há papéis específicos, pastor, mas eu não posso orar ao Espírito Santo. Uma vez eu vi um irmão orando, foi aqui, ele orava assim: ô Pai, ó Jesus, ó Espírito Santo, vem aqui, Pai, Jesus, chega aqui, né? E biblicamente basta você orar: Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está ali para me ajudar. Embora não seja errado, por assim dizer, eu orar ao Espírito Santo, porque também é Deus, é uma pessoa, mas biblicamente, na administração das pessoas da unidade, por definir essa revelação bíblica, eu devo pedir ao Pai, no nome do Filho, e o Espírito Santo vai me ajudar naquilo que eu nem sei como pedir, ele vai me ajudar, tá? Ele vai me ajudar. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, às vezes eu fico chorando pensando nisso. Como ele é perseverante, insistente, porque às vezes você está entristecendo ele. Porque parece, eu não sei se a gente pode dizer isso, parece que das pessoas da Trindade é mais sensível. Eu não sei, estou falando uma linguagem nossa, porque é a única das pessoas da Trindade que você pode perceber. Pegou contra o Pai nem perdão, pegou contra o Filho nem perdão. Lá chegou o Espírito Santo. Sim, João 8,56. Ele fala de Abraão, né? João 8,56. Isso. Mas tem também o texto de Isaías. Eu queria muito lembrar dessa passagem. João 12,41. É isso mesmo. João 12,41. Então, eles tiveram mais revelação de Jesus do que a gente imagina, né? Os profetas do Antigo Testamento. Então, João 12:41 diz assim: Isaías disse isso quando viu a glória, a sua glória, e falou dele. Jesus. Né? João 12:41, mas lá em Isaías 6, né? Quando ele viu o Senhor assentado no alto sobre o trono, o apóstolo João Evangelista dá a impressão que ali ele viu Jesus. O Verbo, melhor dizendo, né? O Verbo. Jesus surgiu depois da encarnação. Bom, mas nós estamos dizendo tudo isso, pastor, vocês não estão de pé, nós estamos dizendo tudo isso para não estar de pé, para entrar em João 1, tá bom? Porque sem a verdade da doutrina da Trindade, a gente não entende João 1. E sem João 1, a gente fica sem base para o Evangelho inteiro. O Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é o tempo todo ele provando: ele é o eterno Filho de Deus, que existe desde a eternidade, se fez carne e foi de nós. E aí João vai provar com palavra, testemunho,
sinais que só Deus pode fazer, Jesus fez. Amém? Amém. Bom, o que eu disse aqui, irmãos, é bastante introdutório, tá bom? O bom é nós estudarmos, nos aprofundarmos nessa questão da doutrina da unidade, da distinção entre as pessoas, dos papéis de cada pessoa. Porque o nosso propósito aqui não é apenas nós crescermos em conhecimento teórico, né? Mas crescermos no conhecimento de Deus. Amém? Então quero encerrar lembrando, quem disse essa frase foi Tertuliano, né? Tertuliano disse que a doutrina da Trindade deve ter sido divinamente revelada, não construída por seres humanos. Ela é tão absurda aos padrões humanos que ninguém poderia inventar. Não defendemos a doutrina da Trindade porque é evidente por si só, ou logicamente convincente. Nós a defendemos porque Deus revelou que Ele é assim. Como disse alguém, tente explicá-la, perderá a cabeça. Tente negá-la, perderá a alma. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, Senhor, à noite abençoadora, Senhor, o sono restaurador. Que o Senhor nos livre tanto os nossos irmãos, nós adoramos ao Deus de Cristo, ao Deus de Jesus, o único Senhor. Pai, nós falamos contigo em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós, sobre o teu povo, Espírito Santo, brinde os nossos corações, a nossa mente e nos conduzindo à verdadeira oração, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco todos os dias.